Hey guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo, estamos de volta diretamente da Costa Oeste, trazendo informação para você na íntegra, no jornalismo investigativo, baseados em fatos e não em circunstâncias. Você que acompanha a gente já há um bom tempinho aqui na nossa comunidade, seja bem-vindo se é que você me entende. Pessoal, o vídeo de hoje vai falar sobre aqui um pouco qual seria a relação do governo brasileiro com a perca do Trump aqui nas eleições. Então a gente vai explicar a questão moderada, radical e o pragmatismo, especialmente, de Jair Bolsonaro, que vai tentar se sobressair ou vai tentar se isolar, diga-se de passagem. Então uma grande vantagem que John Biden ganhe nas eleições, só que as eleições aqui é diferente, você sabe muito bem que antes, para que se escolha os candidatos, precisa se passar pelos Tea Party, pelas conferências, pelas primárias, pelos cálculos, enfim, aí depois é lançado. Nós tivemos aí mais de 20 candidatos para sair um. Bernie Sanders seria uma pessoa fundamental, apesar da idade, seria a pessoa chave para que realmente as coisas pudessem aí sair para uma outra tangente. E diga-se de passagem, Bernie Sanders assina nosso manifesto revolucionário que já está aí no Brasil. Se prepara, gente, se prepara. O Brasil vai passar por um processo revolucionário, coisa que nunca aconteceu na nossa terra. O poder instituinte vai estar na mão do povo pela primeira vez. Não é porque o Biden vai ganhar as eleições. A gente sabe que a esquerda e a direita aqui está totalmente comprometida com aqueles que estão acima do topo da pirâmide. Bom, as eleições aqui nos Estados Unidos vão acontecer próximo mês. A gente sabe também que as eleições é um pouco diferente do Brasil. O Brasil também vai ter eleições para governos municipais, prefeito e vereador. Alguns lugares você tem que fazer a conta para ver quanto de voto a pessoa é eleita no Brasil. Só que as eleições no Brasil, vamos voltar, a política no Brasil fracassou. Voto e eleição não vai mudar literalmente nada no Brasil. E você precisa entender disso. E é disso que a gente vai estar falando também nos próximos vídeos aí, para que você possa estar engajado de que o processo revolucionário também não vai ser feito pelo povão. Aí você fala, pô, Rob, eu não estou entendendo mais nada. Então fique ligado agora aqui nesse vídeo para que você possa entender um pouco como é que funcionam as eleições aqui. Vamos supor que o Trump tem mais voto do que o John Biden. Ele é eleito ou não? Não, porque não é como aconteceu. Ou seja, se fosse no Brasil, o Trump seria eleito. Mas aqui é por colégio eleitoral. 350 mais um ganha. Foi da mesma forma. Hillary Clinton nas últimas eleições teve milhões de votos acima de Donald Trump. Só que o Trump ganhou na maioria dos colégios eleitorais. E a gente sabe aí que já teve até falcatrua essa semana aí com caixas de urnas aí falsificadas. E é uma grande probabilidade, se o Trump perder as eleições, ir direto para a cadeia. Está envolvido com um monte de falcatrua aí que a gente também vai estar mostrando para vocês. Bom, as eleições dos Estados Unidos obrigam o Brasil a mudar a sua posição de política externa com a vitória de John Biden ou não? Bom, Biden já enquadrou Jair Messias Bolsonaro. Ele disse que vai mobilizar o hemisfério, o mundo, para poder arrancar aí nada mais ou menos que 20 bilhões de dólares para poder ajudar na queimada da Amazônia. A gente sabe muito bem, e ele também sabe, e ele sabe que os dois amigos do Trump estão por detrás da queimada. Um é líder do Senado, Mr. McConnell, o velho, que já está preparando já a mala. O outro é o Schwarzenegger, que tem 20% da hidrovia e é o CEO, o dono da Blackstone, que está desmatando. Então Jair Bolsonaro, ele não tem nada. O governo do Jair Messias Bolsonaro é um governo entreguista, alienado, subserviente. Ele não tem nada a condizer, o compromisso dele não é com o Brasil.
com aqueles que votaram, aliás, que ajudaram a ele se eleger. A gente também vai estar comentando sobre isso. Então esses 20 bilhões de dólares aí é para ajudá-la nas queimadas. Ou seja, antes que o país tenha que enfrentar consequências econômicas significativas, não se sabe se Biden apertar aí a chave, ou seja, torcer aí o rabinho do porco, poderá até entrar sanções, mas a gente não vai ser bem aí, porque a gente sabe muito bem que o aspecto das relações exteriores é fazer o jogo daqueles que estão aqui dentro da América. Então, a gente viu aqui alguns dias, os dois se desentenderam, né? Aí o Trump, aliás, o Bolsonaro colocou aí no Twitter, a nossa soberania é inegociável, contrário da esquerda. Então, o bode expiatório, o inimigo invisível dessa direita proto-fascista, que ainda não foi colocado a proposta transnacional que foi criada por Steve Bannon. Então, por isso que a gente tem que entender. Se o trumpismo perde força, você tem que entender isso. Porque o welfare norte-americano aqui é diferente do Brasil. Se o Trump perde força, ele vai continuar arrastando seus seguidores para as próximas que virão. E são pessoas que fazem parte de milícias, de grupos aí, que cada dia que passa tem uma lista de 12, que depois eu vou estar passando para vocês. A gente que está aqui muitos anos, a gente sabe quem é quem e as cartas do baralho. Então, o inimigo invisível, principalmente de Bolsonaro, sempre vai ser a esquerda. Nós não vamos negociar como foi feito com a esquerda. Nós aceitamos subornos, nem demarcações criminosas. Isso aí é uma narrativa, você entendeu? O Bolsonaro, ele não sabe nem o que fala, ele sabe o que ele lê. Porque amanhã ele já tem um discurso preparado que já foi imprimido daqui para lá. Porque quem está por trás disso são os estrategistas. Então ele fala que a nossa soberania é inegociável. E é difícil para mim entender como chefe de Estado que recuperou totalmente a diplomacia dos Estados Unidos após décadas de governos hostis, né? Ele fala bem assim, e uma declaração tão desastrosa e gratuita. Lamentável, what a shame, ele fala até em inglês, né? É uma vergonha, Mr. Biden, né? Em todos os aspectos, é lamentável. Então a gente está vendo um confronto de Bolsonaro e Biden, que provavelmente para nós, vocês que estão aí no Brasil, eu tenho uma visão totalmente diferente, porque eu sei como quem está por detrás, como que funciona o sistema daqui do Brasil. Então, o posicionamento, a gente tem que entender a questão pragmática, principalmente pelo ministro das Relações Exteriores, que é outro bobo da corte. O cara tá ali porque foi empurrado. Não é porque ele negocia, pelo contrário, a função dele é agradar a cúpula. Ele não tem nada para oferecer para o Brasil. Então, as provas dos dilemas do governo brasileiro terá que enfrentar, principalmente com o governo democrata, se o Biden vencer, Bolsonaro pode usar duas estratégias de política externa baseada ou no alinhamento automático, que é o que foi feito, porque o governo de Jair Bolsonaro é um governo de protecionismo, de austeridade. Ele segue, ou ele se alinha automaticamente na submissão dos Estados Unidos, como aconteceu com Trump, ou ele usa uma outra articulação de tentar fazer um pragmatismo, ou seja, ou subir o tom para poder radicalizar e manter sua postura e dar continuidade ao trumpismo. Então, isso é bem importante a gente entender esse alinhamento e essa relação dos dois agora. Tudo vai depender, principalmente, da conduta, entendeu? Agora, quem é subserviente e quem faz parte desse entreguismo vai fazer a jogada de ambos. A gente sabe muito bem, eu canso de falar isso, que o que aconteceu com o Brasil não foi na época do Trump, foi na época do Obama e do Biden. E a gente sabe muito bem disso. Então a gente vocês que estão do outro lado, façam as suas escolhas, as suas análises, para que a gente possa realmente entender. Tanto o Biden quanto o Bolsonaro, eles querem preservar interesses comerciais. É óbvio, o que tem interesse dos Estados Unidos é a negociata. Tratados unibilaterais e o comércio paralelo. Justamente porque a China tem uma predominância gigantesca na América do Sul. Então, o que pode acontecer? Então, segundo o maior importador de produtos brasileiros para a China, continua sendo o quê?
o Brasil. Só que agora mudou, agora é os Estados Unidos, justamente por causa desse pragmatismo, porque Bolsonaro se aliou aos Estados Unidos e qualquer coisa que vem da China é boicotado. Então, ao mesmo tempo, do ponto de vista geopolítico, o Brasil é um importante ator de contenção da influência na América Latina, principalmente da China. Isso é importante você entender. Independente de quem ganha, a técnica, presta atenção, desse pragmatismo de Jair Bolsonaro é usar a licitação do 5G, porque o próprio norte-americano, os Estados Unidos e o Trump quer desvincular, porque a guerra é uma guerra de uma uberização de escala global, é a tecnologia que está mandando. Países que usam high-tech, países que investiram em tecnologia de ponto, em produtos manufaturados com valor agregado, são os países que submeteram a rampa do norte, ou seja, estão numa vanguarda, no horizonte. Isso é importante você entender. Por que eu estou falando isso? Justamente são os países que conseguiram controlar a pandemia. Então, enquanto o Trump ficou perdendo tempo em gritar, se espernear, desde 2017 até 2020, esse ano, antes da pandemia, ele está aí brigando com a China e não está fazendo nada. Falou que ia trazer os trabalhos e não fez nada. A gente sabe que o déficit norte-americano, o debt ceiling, está aí para explodir a qualquer hora. Nós temos aí quase 10 trilhões de treasury bond, títulos do Tesouro norte-americano, que precisa ser exercido agora. Não vai ter dinheiro, provavelmente vai ter o reboot e o reset, que já foi colocado pelo Fórum Econômico Mundial, que vocês sabem muito bem que vai acontecer em janeiro. Então, se você tiver dinheiro no banco, até o final do ano, se prepara. Um conselho que eu te dou, ranque e invista em qualquer tipo de coisa, principalmente ativo, terreno, casa, porque a gente não sabe, você vai acordar um dia, não vai querer usar o cartão, você vai ver que vai estar tudo bloqueado, você não vai ter acesso, porque isso vai ser mundial, a gente vai estar explicando mais para frente. Então essa licitação do 5G para ganhar influência na Casa Branca deixou explícito o discurso, principalmente na ONU, que colocou aí literalmente Bolsonaro aí na incógnita, porque ele tem que seguir os tatames dos norte-americanos. Então, essa é a subserviência. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que os setores da indústria e do agronegócio, que fazem parte da base bolsonarista, que ajudou Bolsonaro aí nas eleições, seriam afetados se as relações com o gigante asiático falhassem. Então, é fácil encontrar um ponto de equilíbrio nisso, porque a gente sabe muito bem que o Brasil é um celeiro, mas não consegue se sobressair. O pessoal está vendendo, olha a ganância tão grande que os latifundiários, os ruralistas, eles estão vendendo até o arroz que tem de estoque para poder ser autossuficiente dentro do país, por causa da ganância da alta do dólar. E é por isso que a gente está... Então você tem um arroz para poder suprir, e é por isso que nós estamos se ferrando aí, pagando um arroz caro no Brasil. Precisa mudar? Precisa. Outra coisa importante que John Biden vai colocar, eu vou dividir esse vídeo em duas partes para que a gente não possa perder muito tempo. Ele vai se tentar centralizar na agenda ambiental, principalmente no centro de diplomacia da política interna, e provavelmente o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Eu já falei isso no passado, entendeu? E a gente sabe muito bem que esse é o ambiente que paira hoje nos dias. E ele sabe muito bem que tem dois amigos do Trump que estão queimando lá o pasto da Amazônia, que é um bioma gigantesco. A Amazônia, ela custa mais caro em pé do que derrubado, e a gente também vai estar explicando isso mais adiante. Então, a pressão dos partidos democratas sobre Biden também é grande. Por quê? Muitas das vezes os assessores de política externa do Biden, eles querem uma relação meio que pragmática em todos os aspectos, para que haja uma atuação do Bolsonaro em contrapartida. Da mesma coisa que aconteceu lá com o presidente lá francês, Emmanuel Macron, que saiu do Goldman Sachs aqui de Nova York para ser eleito lá. Foi uma peça fundamental, colocada também para poder destilar lá na Europa a sua agonia, né? O seu antagônico em todos os aspectos. A gente sabe muito bem que um francês que trabalha para um banco norte-americano tem interesse por detrás, não só na França, mas principalmente no Brexit lá na Inglaterra. Então a negação de Bolsonaro na sua retórica agressiva referente à relação dos incêndios, toda vez que se coloca isso, ele se esperneia, porque ele tem culpa no cartório. Se você fala em queimada, ele sobe o tom, porque realmente ele está
realmente aí envolvido com todas essas queimadas, não só na Amazônia, mas principalmente no Pantanal, com a bancada da bala aí, os ruralistas, os latifundiários como todo. Então o Brasil pode ter uma posição de isolamento, principalmente na comunidade internacional. Então a cereja do bolo foi a recente reversão do acordo comercial que aconteceu aí semana passada da União Europeia e o Mercosul. Então o Parlamento Europeu também rejeitou o pacto referente às mudanças da agenda global ambiental do país do Mercosul. Então, o que surge com esse pragmatismo a gente precisa entender. Então, o presidente acabará cedendo o seu discurso, ele poderá vir lucrar não com o povo brasileiro, mas com as técnicas, ou seja, com as relações internacionais, com a política externa, com o discurso meio que moderado. No curto prazo, poderá ter o quê? Se a vitória de Biden vir, geraria atrito, sim ou não, mas a longo prazo o Brasil deve sofrer uma inclusão do pragmatismo também no cenário internacional, ou seja, vai ficar meio que isolado. Mas a ideia é substituir principalmente o chanceler, né, o pau-mandado, o Zé Ruela lá, o Ernesto Araújo, que já está discutindo alguma forma de poder se alinhar mesmo com essa subserviência no governo de Biden. Então, alguns sinais mostram uma certa orientação do governo para poder se aproximar, não somente com os democratas aqui nos Estados Unidos, mas principalmente com o Centrão. Então, os conjuntos partidos políticos que não usam uma ideologia, principalmente a gente sabe que o Centrão não tem essa ideologia de moralismo de goela abaixo, então isso pode fortalecer o executivo para poder obter vantagem. Então, uma outra coisa importante, se Joe Biden ganhar as eleições aqui nos Estados Unidos, ele poderá se consagrar a uma reorientação, ou seja, o Brasil vai jogar de acordo com o vento. Então ele vai estar sempre abaixo para poder servir o capitalismo. Porque a gente sabe muito bem que não é o Biden que vai governar aqui nos Estados Unidos. Quem governa é a centralidade do capitalismo. Então, o presidente brasileiro também se aliou com as ditaduras na Arábia Saudita, em fóruns de direitos humanos, além de ser alvos de várias denúncias, travada aí como a França, a Alemanha, a Argentina e aí vai. Então, qualquer motivo que acontecer, se Biden realmente isolar Jair Messias Bolsonaro, a reação será o quê? Defender o Brasil ou ceder aos norte-americanos. Então, a gente vai acompanhar isso para trazer mais informação para você. Outra coisa importante aí, de qualquer forma, seja Trump ou Biden vencer nas eleições, Bolsonaro vai continuar mais pragmático ou mais radical. A gente sabe que governos que governam para a minoria e não precisam ser moderados para não receber enfraquecimento. É assim que eles atuam. Então, se Trump vencer as eleições, o que poderá acontecer? Então, fique ligado que daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informação sobre isso. Eu já dei uma palhinha aqui referente ao pragmatismo se Joe Biden ganha as eleições. E a gente vai estar continuando aí trazendo mais informação para você que está acompanhando a gente. E uma coisa importante aqui que você precisa entender é, se de qualquer forma, seja Trump ou Biden vencendo as eleições, Bolsonaro vai continuar com seu discurso pragmático ou mais radical. Então, se você for fazer uma análise aí, o Brasil levará anos para reconstruir uma imagem na comunidade internacional. Por quê? Por questões várias. A gente teve aí uma pandemia, uma crise sanitária com o governo que fez descaso. A gente pode chegar até 200 mil pessoas até o final do ano e as pessoas estão relativando, normatizando. Então, o Brasil também perderá, né? A reputação é muito importante dos países que seguem a lógica da reputação das pessoas e de repente vai demorar décadas aí para construir um instante para poder destruir. A questão ambiental também se tornou muito importante aqui no cenário cenário mundial, né? Não só nos Estados Unidos. Então, os efeitos das mudanças climáticas são ainda nítidos no Brasil. Então, o mundo tem uma agenda e
isso vai ser levado em consideração, isso queima realmente. Agora, se Trump vencer as eleições, muitos acreditam que o Brasil vai se esconder dentro dos Estados Unidos, porque não tem um plano de desenvolvimento para a população, para o país, diga-se de passagem. Então a gente vê que o mundo ficará preocupado com os Estados Unidos e o Brasil não estará mais em destaque. O Brasil está em destaque não é pela questão econômica, pela questão do presidente, é pela atitude que ele toma, principalmente com a pandemia, que é um cenário mundial, e principalmente pelas queimadas, algo que reflete, e qualquer pessoa de qualquer país que às vezes chega próximo a mim e fala: "Ei, Robert, por que o povo não faz nada? Tudo acontece no Brasil e as pessoas como se fosse tudo normal." Então é importante a gente entender isso, porque é um problema de relação aparente, fluida, como as trapaças dos republicanos, e é uma relação assimétrica. Então o chanceler aí, principalmente Ernesto Araújo, já disse aos diplomatas americanos que o Brasil fará o que eles quiserem. Olha só o caráter desse cidadão. E o Brasil se colocou em uma situação muito mais frágil para poder negociar. Então, eu vou estar trazendo mais informação para você, que o mais importante é você entender que mesmo que se o Trump ganhar as eleições ou perder, entendeu? O trumpismo vai continuar. E a questão transnacional da proposta de Steve Bannon ainda não foi imposta em prática. Então, tem vários fatores. Então, daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais informação de um poderio gigantesco. Vou estar explicando para vocês o que poderá acontecer se Trump também ganhar as eleições. Mas se ele perder, ele está envolvido até as cuecas, até o gogó, principalmente com corrupção, enganos, mentiras, enfim, a suspeita de queixas de corrupção, mortes em contratempo, principalmente por causa da crise sanitária em todos os aspectos. Então a gente vai trazer mais informação para você daqui a pouquinho. A gente também vai falar sobre uma iminência aí de que algo poderá alcançar aí grandes proporção de algo que virá e vai mudar a história do mundo, porque nós estamos vivendo um período perigosíssimo. É uma crise climática sem precedentes, uma ameaça de um poderio nuclear gigantesco e um avanço do autoritarismo. Vou estar explicando essas três coisas e o que vai acontecer com Donald Trump se ele perder as eleições. Não é à toa que ele está colocando a Barry. Na época do Obama, o que aconteceu? O Obama teve que esperar, morreu também um juiz da Suprema Corte, teve que esperar passar as eleições porque o Senado não aprovou. O Trump quer colocar a mulher antes das eleições e ela, que é uma conservadora, ultra conservadora, e tem 48 anos, a Barry, ela está aí para tentar fazer de tudo para colocar esse moralismo, né, esse conservadorismo daqui para fora, porque na realidade ninguém faz nada. Defende igreja, ninguém vai para a igreja, nem lê a Bíblia. Defende os direitos da família. O cara detesta a mulher, humilha todo mundo. A gente não precisa nem falar o que acontece no Brasil. Então fique ligado, daqui a pouco a gente volta. Don't go away, stick around. Obrigado pela sua companhia. Deixe seus comentários aqui embaixo. Se prepare, o Brasil vai passar por um processo revolucionário. Até mais.